Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro vídeo dessa série, Oportunidades. E hoje eu vou te mostrar que muitas vezes a solução que você procura para resolver um problema que tu tens está contigo, está dentro da tua própria casa. Eu me chamo Raíde Santos, é uma alegria estar falando contigo. Eu estou gravando esses vídeos para que você de alguma forma possa ser ajudado, possa ser alcançado, porque o meu objetivo é que você renasça para uma vida plena. Por isso que eu tenho um método chamado Método Paradigmas, onde eu ajudo pessoas que querem, que desejam, que buscam sair de uma vida de escassez, sair de uma vida de angústia, sair de uma vida de depressão para uma vida plena. Então, se esse vídeo, quando você estiver assistindo, fizer sentido para você, eu quero que você deixe o seu like. Essa é uma forma de você mostrar que gostou do conteúdo e que também outras pessoas poderão ser alcançadas. Quando você dá o seu like, esse vídeo chega para mais pessoas. Então, é uma forma de você gratuitamente ajudar essas pessoas também a fazer com que esse vídeo chegue até elas, tá? É uma forma de transbordar. Queridos, hoje eu quero conversar contigo sobre oportunidade. Durante essa série, hoje nós estamos no terceiro vídeo dessa série. Se você não assistiu os outros dois vídeos falando sobre oportunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link desses vídeos, é muito importante. Eles têm ajudado muitas pessoas e pode te ajudar também. Então vai lá e assiste os vídeos anteriores falando sobre oportunidade. Hoje nós iremos continuar essa série. Nós estamos agora no terceiro vídeo dessa série Oportunidade. Por que eu criei essa série? Porque muitas vezes você não percebe as oportunidades que passam sobre a sua vida, e se você tiver essa percepção, tiver essa clareza de como fazer, você vai pegar essas oportunidades e você vai mudar a sua vida. E muitas vezes essas oportunidades, ela vem de forma tão sutil que você pensa assim, mas será que essa pessoa pode me ajudar? Será se a oportunidade que eu estou esperando vem através dessa pessoa, ou vem através desse vídeo, ou vem através de alguma outra coisa, sabe? E vem. E hoje eu quero conversar contigo sobre uma história de uma mulher. Era uma mulher viúva, que ela estava com grandes dificuldades, ela não sabia como sair daquela situação. Por que eu estou trazendo as histórias reais? Porque são pessoas que passaram por uma situação que talvez você esteja passando hoje. Talvez hoje esse vídeo sobre essa viúva fale com alguém que também está numa situação onde tem que cuidar dos filhos sozinha, onde tem que dar conta de tudo sozinha. E essa história, ela se passou há muito tempo atrás. Está registrado aqui nesse livro. Como vocês já sabem, todas as séries, eu estou baseando todas as histórias, são histórias reais que aconteceram. São fatos reais. Não é história de ficção. Essa Bíblia aqui é a King James 1611 e todas as histórias que eu estou trazendo para exemplificar para você são histórias reais, para você entender que assim como você, outras pessoas reais também passaram por problemas, passaram por situações difíceis na vida, mas elas tiveram a oportunidade de mudar de vida. E eu quero com essas histórias reais, de vidas reais, mostrar para você que há possibilidade para você também, que há esperança para você, que tem jeito para você resolver a situação que você esteja vivendo. E essa história que eu vou te trazer hoje, dessa mulher viúva de 2 filhos, ela estava numa situação muito difícil, principalmente porque na época que ela vivia, não era que nem hoje, as mulheres não tinham possibilidade de trabalhar fora, não tinham como. E aí essa mulher, ela chegou numa situação onde o seu esposo morre e ela fica com 2 filhos. E aí eles tinham muitas dívidas, na história a gente percebe que eles estavam endividados. E naquela época muitas pessoas faziam empréstimos, com pessoas que tinham mais condições, para ir pagando as suas contas. E quando essa pessoa não tivesse condição de pagar, eles começavam a dar os filhos como pagamento para esses filhos trabalhar, para esses senhores que emprestavam o dinheiro para eles, para poder sanar a dívida. E aquele homem estava nessa situação, pela história você vai entender que ele estava nessa situação, mas só que aí ele morre. E aí a história conta que essa mulher chega um certo dia e alguém bate na porta dela e fala assim, olha, eu vim pegar os teus filhos, porque o teu esposo deu uma dívida comigo, não pagou, morreu, e agora os teus filhos vão ser levados para sanar essa dívida. E essa mulher se desespera. Se naquela situação já era difícil para ela estar ali viúva, com 2 filhos para criar, e agora os seus filhos seriam levados por esse credor, entende? Então era uma situação muito difícil para aquela senhora, para aquela mulher. E aí eu vou falar para você agora de oportunidade. Ela vê uma oportunidade e aí ela não desperdiça essa oportunidade. Eu quero trazer isso para que você fique atento às oportunidades que surgirão para você resolver, solucionar a situação que você está hoje. Eu vou ler essa história contigo e aí a gente vai analisar alguns pontos para que você compreenda que
muitas vezes, e a maioria das vezes, a solução ela está atrás do problema que você tem. E aí você vai entender o como fazer agora. Vamos acompanhar essa leitura? Essa leitura está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Acompanhe aí. A história começa assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu. Quem era esse Eliseu? Eliseu, ele era um profeta, foi o sucessor ali de Elias, e ali tinha umas escolas de profetas e tinha muitas pessoas que estudavam. O marido dessa mulher era porque ela chega e diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas. O esposo dela estudava ali, estava ali naquele meio, mas ele veio a falecer. E aí ela diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. Aqui no verso 1. E aí no verso 2, Eliseu diz assim: e disse Eliseu a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi adiante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traze mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos com o restante do azeite. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Esse diálogo aconteceu com essa mulher viúva e com Eliseu. Eliseu era um profeta, como eu já te disse, né? Depois que Elias subiu, Eliseu ficou ali no lugar de Elias. E aqui mostra que essa mulher ela teve uma dificuldade muito grande e ela recorreu a alguém que ela sabia que poderia ajudar. Uma coisa para chamar a tua atenção: muitas vezes você vai ter que pedir ajuda. Por quê? Eliseu, ele não sabia o que estava acontecendo com aquela mulher, a não ser que ela foi lá e disse para ele. Então, talvez agora você esteja passando por uma dificuldade, você esteja passando por uma situação muito séria da tua vida. E aí o que eu te falo agora? O primeiro ponto que fez aquela mulher, ela pediu ajuda. Ela foi lá e falou. E outra coisa interessante, ela poderia ter pedido ajuda para os vizinhos. Observe que ela tinha muitos vizinhos, tanto que depois ela vai lá e Eliseu pede para ela pedir as vasilhas emprestadas, porque ela não tinha. Ela tinha muitos vizinhos. Mas uma coisa interessante aqui, ela não pede ajuda para os vizinhos. Aquela mulher ela foi de uma sabedoria gigantesca. Ela foi pedir ajuda para o profeta. O profeta naquela época era alguém que tinha autoridade e tinha conhecimento para dar uma instrução. Primeira coisa, se você estiver passando por um problema agora, você não vai pedir para um vizinho que também está com problema, você vai pedir para alguém que você olha e fala assim: essa pessoa pode me ajudar. Alguém que soluciona problemas. Você vai pedir ajuda agora para alguém que já está mais alto no patamar que você quer alcançar, entende? Aquela mulher, ela viu em Eliseu a oportunidade dela sair de uma situação, porque Eliseu já tinha feito muitas coisas grandiosas e aquela mulher falou assim: esse pode me ajudar. Entenda que ela teve essa percepção: eu não vou pedir para os vizinhos talvez estavam como ela, com lamentações, com dificuldades, com problemas, mas ela olhou para alguém, ela viu a oportunidade, ela teve a percepção de procurar ajudar alguém que sabia resolver problemas, entende? Então, a primeira dica: procure alguém quando você for pedir ajuda, alguém que você olha e fala assim: esse alguém, ele tem as características de alguém que sabe resolver problemas, de alguém que pode me dar um conselho sábio. E aí ela vai, fala com ele aqui, conta a situação, e aí ele pergunta para ela assim:
mulher, o que tu tens? Primeiro ele pergunta, o que tu quer que eu faça por ti? Ela fala, olha, eu tenho problema isso, meu marido morreu, estou viúva agora, tenho 2 filhos, e o credor já bateu na minha porta e quer levar meus filhos. E o que eu faço? No verso 2 ele diz, me conta, o que tu tens em casa? O que ela responde para esse homem, Eliseu? Ela fala assim, a tua criada não tem nada, além de uma botija de azeite. É interessante que ela fala assim, olha, eu não tenho nada, além de uma botijazinha de azeite, só tenho isso. E aí observe que Eliseu, ele vai usar o que aquela mulher tem, que para ela não era nada. Ela fala, olha, a tua serva não tem nada, eu só tenho uma botijazinha de azeite. Talvez, meu amado, essa botijazinha de azeite aí, talvez você tenha ela em casa, é o que vai resolver o teu problema. Muitas vezes é aquilo que você acha que não é nada, mas o pouco que você tem pode ser multiplicado com o conselho de uma pessoa certa, com alguém que vai te instruir. E você vai perceber aqui que não dependia para resolver esse problema dessa mulher, não dependia só dela e nem só do Eliseu, mas eles deveriam trabalhar em conjunto, você vai perceber aqui. E aí ela diz o que no verso 2, né? Não tenho nada, Senhor, a não ser uma botijazinha de azeite. E aí o verso 3 ele diz assim, olha, ele dá uma instrução. E a primeira chave que eu quero que você pegue aqui, a oportunidade ela pode vir para você através de uma instrução, não de alguém comum, mas de alguém que já resolveu o problema, de alguém que você percebe, que você olha e fala assim, ele já resolveu alguns problemas, eu vou pedir ajuda para essa pessoa que já sabe resolver problemas. E aí ela vai no verso 3, ele dá uma instrução para ela, ele diz assim, olha, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça pouco. Olha a instrução dele. Observou que eu te falei que ela tinha vizinhos? Mas ela não pediu ajuda para o vizinho, porque talvez era vizinho que só sabia lamentar, que só sabia reclamar, que só sabia viver no negativo. E ela percebeu que não era ali que estava a solução dela. A oportunidade dela de resolver o problema estava com alguém que não era vitimista, que sabia resolver problemas. E aí Eliseu dá um comando para ela, dá uma instrução, olha, vai, pede todos os vasos ali dos teus vizinhos emprestados. Pede para eles todos os vasos vazios. Leva para a tua casa. E aí o que acontece aqui? Diz, e quando tu entrares, fecharás a tua porta diante de ti e diante dos teus filhos. E derramarás dentro de todos os vasos que você pediu ali dos vizinhos, né? Esse bocadinho aí de azeite que tu tem na tua botija. Vai derramando o azeitezinho que tu tens aí em cada vaso. E aí assim ela fez. E assim ela se foi diante dele e fechou a porta. Ela foi lá e obedeceu a instrução. É interessante que para você resolver um problema, muitas vezes você tem que aprender a ouvir e fazer a instrução que uma pessoa que já sabe mais do que você, que já chegou lá, te instrui. Porque o interessante é que Eliseu ele não bateu a porta dela e perguntando qual é o teu problema. Mas ela foi lá, Eliseu, e pediu. E uma pessoa sábia, quando ele é solicitado a ele, algum conselho ele dá, quando lhe é solicitado. E aí Eliseu tinha sido solicitado por ela e agora ele instrui ela. E ele fala, pega todos esses vasos aí, entra na tua casa, fecha a porta. Esse fechar da porta é muito interessante, porque muitas vezes, e pensa só, né? Imagine agora a cena ali, aquela mulher perde vários vasos ali aos vizinhos. Certamente aqueles vizinhos não entregaram os vasos e só entregou, não, eles ficaram curiosos. O que será que essa mulher vai fazer com esse tanto de vasilhas vazias? Porque ele disse, olha, pede os vasos deles lá, mas não pega nem um cheio, peça todos os vasos vazios. E aí no mínimo os vizinhos devem ter pensado, né? O que essa viúva vai fazer com essas vasilhas vazias? Porque se ela tivesse me pedido mesmo um vaso cheio, mas ela pediu vazios, e vários vasos, e vários vizinhos, e todos os vizinhos, imagine todos os vizinhos agora emprestando ali suas vasilhas vazias. Observe que esses vizinhos ficaram curiosos para saber o que ia acontecer. E aí por isso que Eliseu fala, olha, entra na tua casa, bota teus filhos para dentro, fecha a porta e faz o que eu estou te mandando. Porque muitas vezes, se ela tivesse deixado a porta aberta, os vizinhos teriam vindo e teriam falado, isso não vai funcionar, tu está recebendo uma instrução e não vai dar certo isso. Entende? Muitas vezes vai ser necessário você aí entrar para dentro, e se entrar para dentro quer dizer fechar os ouvidos porque os vizinhos vão falar, porque os vizinhos vão achar. Sabe quando você recebeu uma instrução,
Essa instrução pode mudar a tua rota da tua vida, mas se você for ouvir os vizinhos, muitas vezes você vai desviar do foco e você não vai fazer a instrução porque você tem necessidade de aprovação, você depende do que outros vão falar. Por isso que Eliseu, já sabendo disso, Eliseu entra para dentro, leva só teus filhos, fecha a porta, sabe? Se desliga dos vizinhos curiosos, deixa eles lá para fora, vai fazer o que eu estou te comandando aqui, porque tu me pediu ajuda, agora eu estou te dando uma instrução, tu vai fazer, se tu fizer, tu vai resolver o teu problema. E aí ela entra, faz o que Eliseu pediu e começa a acontecer aqui um negócio bem interessante, olha. No verso 6, e sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele disse, mãe, acabou, não há mais vaso. E aí então o azeite parou. O que que acontecia? Imagine que essa xícara aqui seja aquela botijazinha que a mulher disse, senhor, eu não tenho nada, só uma botijazinha de azeite, sabe? Essa botijazinha de azeite aqui, ele falou, olha, peça todas as vasilhas dos teus vizinhos, tudo que você conseguir pegar, vazias. Ela trouxe todas. E agora ele disse, agora é o seguinte, o comando é o seguinte, parecia não ter lógica. Na hora que ele deu o comando para ela, né? Deu uma instrução, ele falou assim, olha, pega esse azeitezinho e vai jogando dentro dos vasos. E aí, na medida que ela foi jogando o azeite ali dentro das vasilhas, essas vasilhas, esse azeite ia caindo, né? Ia se multiplicando e não acabava o azeite dessa botija. É interessante demais, né? Não esvaziava. E aí ela foi, encheu a vasilha, encheu duas, encheu três, encheu todas as vasilhas. Ela chega, filho, chega aí, filho, traz mais. Ele fala, mãe, não tem mais vazias, mãe, não tem mais vasos aqui. Encheram todos. E no momento que acabou de encher todas as vasilhas, aí parou aqui de multiplicar o azeite. E aí, o que que acontece depois? Depois vem uma coisa bem interessante. Talvez nessa hora aqui, essa mulher ficou assim, nossa, como que eu ia imaginar que de dentro dessa minha botijazinha que eu desprezei, que eu falei que não era nada, estava a solução para o meu problema. Agora ela está lá com um monte de azeite. Imagine agora a cena. Imagine lá você na casa daquela mulher, aquela casinha lá simples, faltando tudo, né? Ali, como ela falou, não tem nada, não tinha arroz, não tinha farinha, não tinha nada. Agora a sala ali está cheia de vasilhas alheias e agora estão todas cheias de azeite. Azeite que multiplicou daquela simples botijazinha que ela tinha de azeite. Agora ali, ela olha ali e imagine a surpresa dessa mulher. Como que pode? O milagre ali aconteceu dentro da casa dela, aquela multiplicação, porque ela decidiu ouvir uma instrução de alguém que ela foi lá e pediu. E aí ela fez. Agora tá lá com um monte de azeite dentro de casa, ela não sabe o que fazer. O verso 7. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do restante do azeite. É interessante, né, que ele dá duas instruções para ela, né? Primeiro era para ela pegar as vasilhas e ir lá e fazer, e ela fez. E aí o segundo passo, então, tá tudo pronto ali, ela vai no verso 7, aí ele diz, olha Eliseu, fiz tudo que tu mandou, tá lá as vasilhas todas cheias de azeite, e agora? Aí ele fala, agora tu vai vender esse azeite e aí tu vai pagar toda a dívida que teu marido tinha. Tu vai pagar essa dívida, tu vai sanar essa dívida, ainda vai sobrar ainda. E agora desse restante que sobrar, tu vai viver, tu e teus filhos. Você entende, querido, que como que é interessante a pessoa ouvir o conselho certo, a instrução certa. E ela não perdeu a oportunidade, sabe? Olha que oportunidade maravilhosa. E uma coisa interessante, lembra que eu te falei no início, que muitas vezes a solução ela está dentro da própria casa. Por quê? Porque tem uma frase, eu quero que você aprenda essa frase e talvez agora ela não faça sentido para você, mas memorize essa frase, se puder você escreva ela e um dia ela vai fazer sentido para ti, que é assim, ó, atrás de todo problema tem uma recompensa. Atrás de todo problema tem uma recompensa. E eu vou te mostrar que é real. Na casa daquela mulher tinha um problema. Qual era o problema? A falta de tudo. Ela estava sem dinheiro, estava sem tudo. Mas dentro daquele lá, onde tinha um problema, tinha também uma vasilhinha de azeite. Lá estava a solução. Então lá tinha a recompensa para ela. Qual era a recompensa? Lá, falando com a pessoa certa, ouvindo o conselho certo, ouvindo a instrução certa, aquela mulher conseguiu multiplicar ali aquela botijazinha de azeite que ela achava que não era nada, mas ali estava a solução.
para o problema dela. Ela ouviu a instrução certa, fez o que o profeta instruiu, entende? E aí ela conseguiu pagar todas as suas dívidas e ainda ter recursos para se manter, ela e os seus 2 filhos. Querida, eu quero te falar que muitas vezes você acha que você não tem nada. Talvez você ache aí que o teu problema não tem solução e tem. Talvez você só precise de uma instrução. O que é alguém que te instrui? Como eu te falei, alguém que já passou por vários problemas. Alguém que já saiu de várias situações. Sabe, talvez você pense agora, Raíris, mas o meu problema é montar um negócio próprio. Querido, eu já montei negócios com R$2.000. Que se eu fosse olhar para a minha situação, eu ia dizer, não tem como alguém botar uma loja e começar com R$2.000. R$2.000 estes que eu consegui vendendo pastéis na praça da minha cidade. Chegou uma fase da minha vida que eu estava bem parecida com aquela viúva. Em vez de 2 filhos, eu só tinha um. Mas eu estava com um filho, sem esposo, para cuidar desse filho e estava desempregado. E um dia, uma pessoa me deu uma instrução. Ele falou assim, olha, Raíris, coloca uma banquinha de pastéis para você. Porque eu estava num dilema que se eu fosse trabalhar aqui na minha cidade, dificilmente alguém paga um salário mínimo, entendeu? Só lojinhas pequenas e algumas não pagam isso. E aí ele disse assim, Raíris, um salário mínimo, nem se fosse um salário mínimo, não dá para você pagar as contas que você tem e sustentar o teu filho. Coloca uma banca de pastéis e você vai vender e você vai perceber que você vai lucrar muito mais do que um salário mínimo. E aí eu ouvi a instrução dessa pessoa, coloquei uma banca de pastéis, vendi, ajuntei o dinheiro e aí eu consegui pagar uma dívida e juntar R$2.000. E aí eu decidi fazer o quê? Tá muito cansativo aqui, vendendo pastéis, você sabe que é muito difícil, né? Eu tinha noites que eu ia dormir com minhas mãos aqui toda dolorida, né? De fazer, que eu fazia no garfo, né? Fechava ali todos os pastéis, fazia toda a preparação dos ingredientes, né? Para fazer os pastéis e fechava eles. Aí eu falei assim, eu vou mudar de fase. E aí eu juntei R$2.000 e comecei uma loja há 8 anos atrás, né? Em 2014, com a minha sócia Amanda Sofia. E nós iniciamos. E aí, o que eu quero te falar? Eu peguei essa oportunidade de colocar a banquinha de pastel, dali eu consegui pagar muitas dívidas e consegui juntar o dinheiro e eu montei hoje, que foi a semente para eu ter minhas lojas hoje até hoje, entende? Porque eu ouvi uma instrução. Talvez você fale assim, Raíris, o que eu faço? Procure pessoas que podem te instruir. Hoje tem vários instrutores. Talvez hoje você vai olhar para um profeta, você fala assim, mas não tem profeta hoje. Tem os instrutores, temos profetas no dia de hoje. Tem pessoas que são instrutores em empresas, pessoas que já abriram empresas, tem pessoas que podem te instruir na tua área emocional, na tua área financeira, em todas as áreas, sabe? Eu criei um método chamado método paradigmas. Para que criei esse método? Para instruir várias pessoas. Tem várias pessoas que chegaram no nosso método que não tinham coragem de fazer o que amavam, porque eram travadas em crenças limitantes, em bloqueios emocionais, e a gente deu as instruções, essas pessoas fizeram e hoje elas estão ali vivendo uma vida em plenitude, porque ouviram a instrução, sabe? Talvez você precisa ouvir agora alguém para te instruir. Se você está numa vida até agora que não conseguiu sair, está com um problema gigantesco, não está encontrando a solução, não sabe como fazer, procura alguém que possa te instruir. E procura alguém que já tem resultados. Por quê? Porque Eliseu tinha resultados. Aquela viúva, ela não pediu ali para os vizinhos, porque ela olhava para os vizinhos e falava assim, esses vizinhos não têm resultados, eles estão na mesma situação que eu. Então, primeira coisa, quando você for pedir um conselho, peça para alguém que já tem o resultado que você quer ter. Peça conselhos para alguém que tem o resultado que você quer ter. Por que é isso? Porque se essa pessoa tem o resultado que você quer ter, essa pessoa já percorreu o caminho, ela já andou ali e ela sabe como fazer. Entendeu? Ela vai te dar a instrução. E agora, lembra que eu te falei que depende dos dois? Eliseu deu a instrução, mas ela precisava fazer. Então, quando você ouvir a instrução, faça o que precisa ser feito. Aquela mulher, ela não falou assim, mas Eliseu, eu vou despejar essa minha botija nessa tanto de vasilha, não vai encher. Ela não questionou, ela fez. Se ele está me falando e ele já tem o resultado que eu quero, então eu vou fazer, mesmo que no momento não faça sentido para ela. Talvez você vai conhecer o método paradigmas e você vai falar assim, Raíris, por que você colocou o nome paradigmas, renasça para uma vida plena? Talvez isso não faça sentido para ti agora. Como que eu vou renascer? Primeira coisa, querida, muitas pessoas elas estão mortas nessa vida que vivem, sabe? Elas estão mortas nos seus resultados financeiros, elas estão mortas nas suas tomadas de decisões, elas estão mortas na sua percepção de mundo. E ela precisa renascer.
ser como aquela mulher, ela precisa entender que há vida após isso, entendeu? Há solução para o teu problema. Mas aquela mulher, ela decidiu ouvir a instrução do seu mentor, Eliseu. E talvez o teu comando agora seja procurar alguém. Não precisa ser só a mim. Se você quiser me procurar, eu vou ficar muito grata. Mas se você não se identificar comigo, procura alguém que tenha o resultado que você quer ter. Pergunte para essa pessoa, como que você fez para ter esse resultado? Porque eu estou com um problema, eu quero chegar aqui, mas eu não sei o como. E aí essa pessoa vai te instruir. E aí você precisa fazer o que essa pessoa te instruir. Entendeu? Tem a tua parte. Não é só você ficar aí e falar. Ela poderia ter falado, então Eliseu, vai lá e faça por mim. Não. Tem coisas que só você vai poder fazer. Tem coisas que a bênção está aqui. Você tem um comando, mas você precisa também agir. Entende? Que você precisa fazer a sua parte. Talvez a sua parte agora seja se dispor, seja pegar o celular e mandar uma mensagem. Raíris, então me explica melhor. Como que você conseguiu, de uma venda de pastel, conseguiu um dinheiro para botar uma loja e hoje você já tem aí, em 8 anos nós erguemos 8 lojas. Aí você me pergunta, como que você fez? Eu vou te perguntar, mas se você ficar lá na sua casa, você não vai receber a bênção. Talvez se aquela viúva, talvez não, é certeza. Se aquela mulher tivesse ficado lá, Eliseu não ia saber o que ela precisava. Ela foi. Aí diz o verso que ela chegou até o profeta e disse, eu preciso de ajuda. Você precisa pedir ajuda, você precisa acenar. Porque eu estou aqui gravando esse vídeo para você saber que eu existo, para você saber que tem como, para você saber que tem um método que pode ajudar. Eu trabalho em 3 pilares. Crenças limitantes. Por que eu trabalho com crenças limitantes? Porque o que faz você, impede você de crescer, de prosperar, são todas as crenças, configurações que você tem que são limitadas. Aí você acha que não consegue, você acha que não pode, porque você ouviu a vida inteira, você não pode fazer isso não é para ti. Essa vida abundante, essa vida de felicidade não é para ti. Você foi configurado com essas crenças que te limitam até hoje. Não tem como você tirar isso. E aí, o outro pilar que eu trabalho são os bloqueios emocionais. O bloqueio é como se fosse uma barreira. Você está aqui, você quer chegar aqui, mas tem esse muro aqui na tua frente. É um bloqueio. É uma experiência que você viveu que aí você acha que não pode passar por isso, entendeu? Que só tem aquele problema. Por exemplo, mulheres que foram abusadas sexualmente, mulheres que sofrem do esposo, acham que não tem homem bom, que ela só conheceu aquele problema ali, mas tem como você quebrar isso aqui e passar a encontrar um homem bom na sua vida. E aí você entende que, nossa, tem isso, tem. E aí a gente trabalha isso também no método Paradigmas. Outra coisa que a gente trabalha muito forte lá é o pilar identidade. Não tem como você conseguir ter essa plenitude de vida se você não saber quem é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Sabe aquele ditado que fala assim, que quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum? Exatamente. E dentro dessa oportunidade tem isso. Aquela mulher sabia o que ela queria. Ela chegou para Eliseu e falou assim, olha Eliseu, eu quero resolver esse problema. Sabia o que queria. E aí ela pegou a oportunidade. E tem a oportunidade para você resolver esse problema. Então eu trabalho crenças limitantes, bloqueios emocionais e identidade. É só você me procurar. É só você fazer que nem aquela mulher. O que faz? Como que eu consigo, Raíris? A gente tem toda uma metodologia. Lembra que Eliseu faz isso, depois faz isso. Ele foi dando passo a passo. Aqui tem o passo a passo. Mas você precisa fazer. E o primeiro passo é você ir lá buscar. É você ir lá e pedir ajuda. Aqui embaixo vai ter o link do meu Instagram, onde você pode me procurar, me mandar um direct. Tem um grupo lá no Instagram, tem um grupo do WhatsApp. Você vai poder me conectar, mas você precisa chegar e falar. E aí a gente tem um passo a passo, tá? Então, se você quer saber mais como que isso funciona, como que você sai dessa vida, pega as oportunidades, procura pessoas que possam te instruir, procura pessoas que possam te ajudar, pessoas que já têm o resultado que você quer ter, entendeu? Porque eles já sabem o caminho, fica muito mais fácil. Lembra que eu te falei que você já tem os recursos, mas você não sabe como usar. Aquela mulher já tinha um recurso dentro de casa, mas ela não sabia como usar, ela precisava de uma instrução. E uma instrução pode mudar uma realidade. E mudou a realidade daquela mulher e dos seus filhos e da sua descendência, porque já pensou se aquela mulher tivesse se acomodada, só ficasse no vitimismo, aí agora o que eu faço? Ficasse ali chorando, se lamentando, ficasse ali na posição de vítima, seus filhos teriam sido levados, aí esses netos dela teriam nascido escravos. Ela mudou uma geração, mas ela decidiu fazer, ela decidiu agir. Você precisa sair daí. Eu sei que a situação pode não estar fácil, como não estava para aquela mulher aí de Segundo Reis, né? A viúva do azeite. Talvez não está fácil para você, quanto não estava para ela, mas ela agiu, ela decidiu sair. Então você não vai conseguir os resultados aí chorando, aí se lamentando. Eu sei que está difícil, como estava para ela também. Ela estava a ponto de perder os filhos,
para o seu credor, mas ela decidiu fazer. E o que você vai fazer agora para sair dessa situação? O que você vai agir agora para sair da situação que você está? Você precisa dar um passo, você precisa sair do lugar para encontrar a sua oportunidade. A oportunidade está aqui te esperando, mas você precisa ir lá, estender a mão e buscar. Te vejo, se você quiser acenar, estou aqui te esperando. Beijo para você.